A empresa Starlink de Elon Musk informou à Anatel que não vai cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para bloquear a rede social X, também de Musk, aqui no Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Arthur Coimbra, conselheiro da Anatel, que também fala da parte operacional do bloqueio. Seja bem-vindo, Arthur, ao Bastidores CNN. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando o que a Anatel pode fazer caso a Starlink não cumpra uma decisão judicial. Bom, boa tarde, Tainá, boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos os espectadores da CNN. O que a Anatel vem fazendo no dia de hoje é uma fiscalização de várias operadoras que vem ocorrendo em diferentes regiões do Brasil para identificar até o fim do dia aquelas que estão descumprindo a decisão. Em se tendo essa informação completa, a gente consolida num relatório e envia para o Supremo Tribunal Federal, que aí decide os próximos passos que pretende adotar. Deixa eu entender melhor, conselheiro, o que foi que aconteceu, porque chegou para a gente a informação, até confirmada pelo presidente da Anatel, de que vocês haviam recebido uma mensagem por WhatsApp, né, indicando, portanto, ali por um representante da Starlink, a negativa sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vocês consideram a mensagem como já um comunicado oficial a respeito dessa negativa? Como é que funciona, hein? Para poder até levar essa reclamação ao ministro? Bom, a mensagem ela foi encaminhada por um representante legal da empresa no país, mas como não houve efetivamente uma assinatura, não é algo formal, a gente não pode adotar essa comunicação como algo suficiente para abrir um processo administrativo. Mas a gente adota isso como indício de descumprimento e a partir do qual a gente vai, então, fazer uma fiscalização, não só na Starlink, mas em várias outras empresas, para efetivamente identificar se há esse descumprimento. Conselheiro, a gente tem visto que o acesso à rede X caiu em boa parte do país. É o meu caso e o da Tainá, por exemplo, nossos celulares e computadores. Mas tem muita gente dizendo que ainda tem acesso à rede X em alguns locais do país, dependendo do fornecedor da internet. Por que tem ocorrido esse processo? A Anatel não consegue ter acesso a algumas dessas redes? Bom, a decisão aconteceu na sexta-feira, né? Nós recebemos essa comunicação com prazo de 24 horas para informar o Supremo Tribunal Federal do cumprimento. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje, na segunda-feira, essa fiscalização para verificar quais empresas estão descumprindo. É importante lembrar que o Brasil tem 21 mil operadoras de banda larga, nós não temos condições de fiscalizar uma a uma só em um dia, mas nós vamos fiscalizar as maiores, todas, e as menores nós vamos fiscalizar amostralmente. É importante destacar também que, ainda que algumas operadoras pequenas não sejam fiscalizadas diretamente ou no primeiro momento, muitas delas acessam a internet por meio das redes de grandes operadoras. Então, em a grande operadora fazendo esse bloqueio, naturalmente a pequena também, por tabela, já teria esse acesso bloqueado. Só voltando na parte que o senhor fala sobre o que acontece a partir de aqui, né? Pelo descumprimento, o acionamento, então, do ministro Alexandre de Moraes com a informação da negativa da Starlink. É possível, né? São 225 mil pessoas que acessam a internet pela Starlink no Brasil. Muita gente, né? Então tem muita gente preocupada com o que vai acontecer a partir de agora, conselheiro. É possível, numa medida extrema, pensar na derrubada do acesso da internet da Starlink, na interrupção mesmo do fornecimento desse tipo por parte dessa operadora, desculpe, a partir da conclusão de que há um descumprimento de fato da medida do ministro Alexandre de Moraes? Bom, a Anatel dispõe da possibilidade de abrir um processo para apuração de descumprimento de obrigações. Isso nós vamos fazer em relação a todas as empresas que descumprirem essas decisões judiciais e outras também. Esse processo ele tem um andamento, tem direito à ampla defesa, tem possibilidade de recurso e esse processo pode levar a uma sanção. Essa sanção pode ser de advertência, pode ser de multa, no limite pode ser até de caducidade, que é justamente isso de você remover a autorização que essa empresa tem de prestar serviço no país.
Conselheiro, além da Starlink, os senhores encontraram algum indício de uma outra fornecedora de internet que não cumpriu com a decisão judicial? Oficialmente ainda não recebemos essa informação. Como eu disse, a fiscalização vem acontecendo hoje ao longo do dia e até o final do dia certamente teremos aí alguma informação mais atualizada sobre se há ou não empresas ou mais empresas que estejam descumprindo essa decisão. Conselheiro, insistindo mais um pouquinho nesse ponto do que pode acontecer a partir de agora, a Anatel já informou a Starlink sobre o risco que corre? Quando o senhor fala das sanções? Sim, essas sanções estão previstas em lei, de forma que qualquer empresa de telecomunicações, no momento que obtém uma autorização, está sujeita à lei e, portanto, conhece ou deve conhecer esse risco de ser sancionada dessa maneira que eu expliquei. Como nós não recebemos nada oficial da Starlink informando o descumprimento, nós não efetivamente devolvemos uma resposta salientando isso, mas a empresa está ciente certamente desse risco. Conselheiro, eu vou chamar o nosso analista de economia, o Fernando Nakagawa, para fazer uma pergunta. Obrigado, Uribe. Conselheiro, queria entender tecnicamente como que uma operadora, uma fornecedora, provedora de internet via satélite pode ter suas atividades eventualmente restringidas. Quando a gente tem os servidores físicos e a infraestrutura física, por exemplo, com fibra ótica, imagino que a Anatel consiga, de alguma maneira, ir até esse local. Existe algum local físico de fato, um endereço. No caso de um serviço via satélite, como é que é o protocolo, como que é o funcionamento? E existe a possibilidade, inclusive, de a empresa ser acionada e o sinal continuar, já que poderia estar em outra jurisdição que não o Brasil? Bom, uma empresa de satélite, ela depende também de estações terrestres, né? Toda a comunicação da sua casa ou da casa de quem tem aquele serviço, ela sai da casa, vai para o satélite e volta para uma estação terrena maior que está, por exemplo, no território nacional. A Anatel tem condições de fazer a fiscalização e lacrar essas estações terrenas e impedir o funcionamento, o que vai reduzir bastante, se não eliminar completamente a possibilidade de prestação de serviço no Brasil, na maior parte do território brasileiro. Também existem outras medidas que podem ser tomadas, até mesmo criminais, porque a prestação de serviço sem outorga é um crime previsto na Lei Geral de Telecomunicações. Então, assim, a agência tem condições de dar cumprimento, efetivamente, a qualquer medida que implica a retirada da outorga dessa empresa, mas, como eu já disse, é algo que depende de um processo administrativo com direito à ampla defesa e recursos. Só para ter uma ideia do número, o senhor tem ideia de quantas bases terrestres há num serviço como esse ou de concorrentes num país como o Brasil? Isso vai depender do tipo de tecnologia que se utiliza. Como a Starlink tem satélites de baixa órbita, satélites mais baixos, ela precisa de um número maior de estações para prestar o serviço. No Brasil existem pouco mais de 20 estações, mas existem concorrentes cujos satélites estão numa órbita mais alta que tem 2 ou 3 estações. Perfeito. Conversamos então com o Arthur Coimbra, que é conselheiro da Anatel, sobre essa negativa da empresa de Elon Musk, Starlink, de não cumprir, portanto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente segue acompanhando agora os próximos passos. Muito obrigada pelas explicações.